Você já parou para pensar que alguns desenhos guardam segredos que jamais deveriam ser vistos pelo público? Pois é, hoje vamos mergulhar em um episódio proibido, um material sombrio que mostra um lado completamente diferente do que estamos acostumados a ver. Um episódio do Bob Esponja que ficou conhecido como Red Mist, ou simplesmente a névoa vermelha. E acredite em mim, depois de ouvir essa história, você nunca mais vai olhar para o Lula Molusco da mesma forma. Mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal para não estar perdendo nenhum vídeo como esse. E também já deixa o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal e também me mostra que vocês querem mais histórias assustadoras como essa. Então vamos começar. O episódio começa sem créditos, nada de introdução, nada de músicas alegres. A tela simplesmente mostra o título, Red Mist. Depois disso, a câmera se move lentamente para dentro da casa do Lula Molusco. Ele está ali, como sempre, tocando seu clarinete de forma melancólica, mas então uma batida forte ecoa na porta. Curioso, ele se levanta e abre. Um peixe estranho, com um sotaque escocês, aparece em frente à sua casa. Ele pergunta algo, mas Lula Molusco não dá a mínima. Fecha a porta na cara dele. Só que o peixe bate novamente. E dessa vez, seus olhos estão enormes, vermelhos e injetados de sangue. Com desespero, ele implora: salve-nos da névoa vermelha, o Red Mist está chegando. Antes que Lula Molusco consiga reagir, o peixe simplesmente desaparece. Eu não sei vocês, mas se um ser estranho batesse na minha porta desse jeito, eu já tinha saído correndo. Sério, eu jamais teria coragem de continuar naquela casa depois de ouvir algo assim. Mas Lula Molusco, ele simplesmente volta a tocar seu clarinete, até que do nada ele olhou pela janela e viu o Bob Esponja e o Patrick brincando lá fora. Irritado, ele grita com eles. Só que algo não está certo. A música que toca começa a falhar. A tela distorce. A imagem do Bob Esponja e do Patrick se sobrepõe a um frame grotesco e glitchado. E quando volta, vemos apenas o Lula Molusco com a expressão de ódio. Ele fecha a janela. Bom, depois disso corta para um novo cenário, um palco iluminado. Lula Molusco aparece espiando por trás das cortinas. É o seu grande momento. Ele será a atração principal de um concerto. As cortinas se abrem. Ele agradece ao público, mas o silêncio é absoluto. Ninguém reage. Então ele começa a tocar. Só que em vez de aplausos, a plateia começa a vaiá-lo. Todos se levantam e vão embora. E então o Lula Molusco fica sozinho, em pé chorando. Até que tudo ao redor escurece. Ele caminha para casa em silêncio. Vai para a cama, deita-se triste e derrotado. E então a tela corta para um breu absoluto. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que essa história só vai ficando mais perturbadora. Então, se ainda não deixou o seu like, aproveita agora e deixa aí embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque ainda vem muita coisa pesada por aí. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Sério, essa parte me deu uma angústia enorme. É como se eu estivesse sentindo a humilhação junto com ele. Bom, mas quando ele retorna, a cena já não é a mesma. A vizinhança inteira está em volta de escuridão. O céu é vermelho. Dentro do quarto, Lula Molusco está deitado, mas não consegue dormir. Um feixe de luz rubra
atravessa a janela. Ele se levanta e encara o brilho sinistro e vê uma figura estranha do lado de fora. Rapidamente, a cena corta de volta para Lula Molusco. Ele caminha até o centro do quarto e encara a câmera e sorri. Um som de estática ensurdecedora explode. Um frame vermelho aparece com o número 1 no canto da tela. E por um instante parece uma fotografia real. Quando a cena volta, o rosto do Lula Molusco está distorcido. Ele começa a chorar. De repente, outro frame surge. Uma imagem em preto e branco de uma criança morta. O rosto é censurado e o número 1 reaparece no canto novamente. Mano, nessa hora eu fiquei muito arrepiado quando vi isso. Eu não teria coragem de continuar assistindo esse vídeo se eu estivesse sozinho. De volta ao Lula Molusco. Agora o fundo é só estática. Ele esconde o rosto nas mãos, desesperado. Aos poucos, tudo perde a cor. E quando o fundo retorna, o que vemos é ainda pior. O Lula Molusco aparece pálido, com olhos vazando líquido preto e pupilas vermelhas e brilhantes. Então, deitado de costas, ele encara uma abertura gigante, escura, como se fosse a entrada para o nada. De dentro desse portal, uma figura pálida e distorcida surge. Ela se parece com ele, mas deformada. Lula Molusco então grita de desespero. Novamente, a tela corta para uma outra imagem horrível. Um corpo disforme, censurado com o número 2 no canto. Quando a cena é retomada, Lula Molusco está sentado no chão, encarando o vazio, e de repente a câmera mostra um detalhe que é muito perturbador. Encostado na cômoda, há uma espingarda. A imagem começa a piscar em tons de preto e vermelho. E mais uma vez, outro frame aparece. Um cadáver mutilado, censurado, com o número 3 no canto. Na moral, só de imaginar esse episódio passando na televisão infantil, eu já sinto muitos calafrios. O som de uma espingarda sendo engatilhada ecoa. A tela escurece e em seguida o disparo. Um barulho distorcido toma conta da cena, enquanto nuvens vermelhas aparecem no fundo. E então, o que vemos é o Lula Molusco. Mas dessa vez, ele está morto. Tudo fica em silêncio, até que ouvimos o Bob Esponja chamando baixinho. A câmera mostra uma versão grotesca do rosto dele. Depois de todo o terror, a cena corta para algo calmo. Um campo ensolarado. Patrick e Bob Esponja olhando para o horizonte. Patrick tenta consolar o amigo. Ele diz que alguns peixes simplesmente não querem viver e que, infelizmente, isso aconteceu com o Lula Molusco. Bob Esponja, ainda sem rosto, apenas ouve e que gostaria de ter sido um amigo melhor. A conversa continua. Por fim, os dois se encararam em silêncio enquanto a cena vai desaparecendo. E o episódio assim chega ao seu fim. Esse é o Red Mist, um dos episódios mais perturbadores e misteriosos do Bob Esponja. Uma produção que mistura terror psicológico, imagens grotescas e uma atmosfera pesada demais para qualquer criança assistir. Sinceramente, eu jamais teria coragem de passar por isso sozinho. Só de narrar aqui, eu já senti um peso enorme. E se você chegou até aqui primeiro, muito obrigado por assistir até o fim. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e trazendo mais histórias
que a maioria nem tem coragem de contar. Mas e se eu te dissesse que esse episódio pode não ser o pior de todos? Que existe outro ainda muito mais sombrio, escondido nas profundezas da internet, e que até hoje ninguém conseguiu assistir até o final sem desligar. Será que você teria coragem? Deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo.